eu queria já deixar, acho que a primeira pergunta, né? Eu trouxe a ideia que era levantar essa bola de a gente está no mês das mulheres pretas, a gente precisa sim falar sobre visibilidade de mulheres negras. A gente sabe que a economia preta ela gera aí 1,7 trilhão, né, ou seja, faz a macro e a microeconomia girar. E eu queria que vocês pudessem falar brevemente que balanço que vocês fazem hoje do empoderamento feminino negro, não só nos aspectos dos desafios, né, que a gente sabe que são muitos, mas se vocês pudessem trazer um pouco do olhar dos avanços, né, dos espaços que vocês estão ocupando, de como que vocês se percebem já na sociedade. Então, que vocês pudessem trazer um pouco para a gente aprofundar esse debate aqui. E aí, pode ser começando pela Tainá, e aí na sequência Amanda, depois Mari, e aí a gente vai trocando na sequência. É um tema muito importante para nós, né? Eu acho que, historicamente, mulheres pretas sempre empreenderam. A gente observa o caminho que foi feito desde as guerras coloniais, e aí eu prefiro chamar colonização dessa maneira, quando a gente observa desde o tempo da escravidão, da escravização preta, indígena, ameríndia, afro-indígena, nós podemos reconhecer a forma com que nós somos colocadas nesses limites do empreendedorismo, muito para o ganho de terceiros, depois para a tentativa de não recrudescimento de algumas práticas e luta, principalmente para a liberdade dos nossos, das nossas, e para a manutenção, acredito que principalmente, da existência das pessoas negras aí no Brasil e no mundo. A partir disso, eu acredito que também a gente tenha um dado histórico que foi silenciado ao tempo de que nós não fomos as primeiras pessoas a escrever essa história, né? Muito embora a nossa história seja falada, ela também se constrói, se consubstancia dentro de uma história escrita. E o não reconhecimento das práticas empreendedoras de mulheres negras nos deixou novamente à margem de um lugar onde aparentemente nós não estávamos circunscritas nessa lógica da expertise do empreender, da criatividade, da construção e da condução de métodos e tecnologias que nos permitissem dizer que nós já empreendíamos e nós empreendemos desde sempre. Mas eu acredito que se a gente observar os dados que tem a ver com trabalho, emprego informal, nós podemos perceber ainda hoje que o empreendedorismo, que o trabalho informal, e por que não dizer, às vezes, o trabalho precarizado, é o propulsor ainda da manutenção de muitas e da maioria das famílias pretas. Eu acho também que, a partir disso, nós nos reinventamos dentro das tecnologias, nos observando, nos reconhecendo, apesar dessa história não escrita, mas dessa história reconhecida e conhecida por nós, a fazer novas conexões, novos trabalhos e a empreender em novos espaços e lugares. E a internet nos auxiliou muito nisso. E hoje essas novas formas de trabalho, como startups e tudo mais, fazem com que a gente consiga ganhar terreno e empreender de formas outras em novos mercados. Mandinha. Assim, tem esse lado bom, né, que as coisas de certa forma evoluíram, ainda bem, mas eu vejo que tem tanto a ser feito, sabe, tem tanta coisa, que, por exemplo, né, a Maíra estava falando que a gente se conhece, certamente eu estou fazendo o que estou, porque eu me deparei com a Maíra em algum momento, anos atrás, sabe, e ela foi importante ali em coisas muito cruciais antes de eu estar fazendo o que eu estou fazendo, e também de ser um exemplo, assim, eu não tenho dúvida ali que tem algumas dessas pessoas relativamente próximas, porque, putz, ainda bem que essa pessoa, em algum momento, eu tive a possibilidade de trocar com ela, né? Mas e as pessoas parecidas comigo que não tiveram essa possibilidade? E aí, na proporção, né, que a Tainá traz, é assim, a maior parte do Brasil é parecida com a gente, mas elas não sabem que isso aqui existe,
né? Elas não sabem que tem um evento online rolando, falando de conexões de coisas incríveis. Não sabem que existe um Clube Itaú. Mal vão saber das experiências que a gente já viveu, né? E aí eu fico pensando que tem essa perspectiva da responsabilidade, eu também quero... Eu estava escutando um podcast, e aí a pessoa falava, né, que a Lisiane Lemos, que é maravilhosa também, e ela falava assim, mas eu também quero ter uma vida tranquila e não precisar lutar o tempo inteiro, né? Eu não quero replicar esse viés dessa colonização o tempo inteiro. E aí, hoje, conversando com alguns amigos, eu falo, putz, às vezes eu preciso ficar reivindicando a minha liderança todos os dias. E a hora que eu vou só descansar, né? Será que tem esse descanso? E aí, por que eu trago isso? É que eu lembro de alguns tempos, eu falo assim, putz, eu quero ter a vida de um homem branco um dia. Deve ser muito sussa, porque à medida com que a gente vai indo para o fato de ser mulher, e depois mulheres negras, outras características, lugares, regiões, né, onde que essas pessoas cresceram e as experiências que elas tiveram, é muito amplo e a perspectiva ali de contato, né, ela é muito diferente. E aí, quando eu olho aqui muito para o meu dia a dia, assim, sim, tecnologia é incrível, abre uma prerrogativa sensacional para a gente olhar para números, avanços econômicos, o tanto como a economia de um país avança, né? Mas na hora que eu vou olhar, por exemplo, para startups com time fundadores de pessoas negras, no nosso Brasil, que a maior parte da população é uma população negra, esse número não chega a 5%. De startup que está faturando dinheiro, que vai virar unicórnio, sabe? O primeiro unicórnio brasileiro com um founder negro foi o Madeira e Madeira, e foi agora, sabe? Com um número de... Mas qual que é o problema? É porque as pessoas negras não empreendem? Também não, né? Porque a Thay já falou um pouco disso, né? Na hora que a gente vai olhar quem mais empreende no país desde sempre, são as pessoas negras, né? E são a maioria das mulheres negras ali, que são muito responsáveis também pela condição da casa, pela criação das crianças e da sua comunidade como um todo, né? Eu lembro até de um painel que eu participei alguns dias atrás aqui no evento, a gente falando de comunidade, falei, gente, eu não sei nem explicar que horas que eu me encontrei enquanto comunidade, porque enquanto pessoa negra, eu sempre vim em comunidade, né? É difícil eu me reconhecer a Amanda sozinha, assim. A Amanda sozinha não existe, eu não dou conta. Não tem como, eu não tenho essa condição, né, de ser a Amanda enquanto ser único sozinho, sem ter uma comunidade, assim, para se refletir. Então, eu vejo que tem avanços, mas, ao mesmo tempo, tem tanto para ser feito, e aí, Karine, pessoas como vocês, né, eventualmente a gente vai explorar um pouco mais disso hoje, mas, assim, o problema também não fui eu que criei, ele não é meu, né, pessoas não negras são tão responsáveis quanto nós para mudar essa realidade, porque não temos todas as ferramentas e condições, na verdade, foram roubadas aí, teve a galera usufruindo e era bom a gente redividir, né? Quando a gente fala, putz, impostos para pessoas ricas, eles vão ficar menos ricos. É exatamente isso. A gente precisa, né, ter essa redistribuição de renda. Então, eu olho por essa perspectiva, tipo, uau, muitos avanços quando eu olho com esse distanciamento, mas às vezes eu fico, a gente comemora porque de certa forma usufruímos disso hoje, né, desses avanços, mas tem muito para ser feito, muito, 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 muito. Não dá para a gente entender que acabou, sabe? Tem muita gente que realmente ainda vive muito à margem por situações que foram criadas há um tempo atrás e a gente continua perpetuando até agora. Mayra Castro. Gente, eu esqueci de pegar papel e caneta para sair anotando, porque a minha cabeça já fez assim, uou! Como é que eu vou organizar o que eu tenho para falar? Porque, assim, foi muito tocante, na verdade, já começar ouvindo, né, o histórico de vocês. Eu queria começar falando de 2 pontos, tá? O primeiro é que dentro do mercado de trabalho, no caso para a população negra e, em particular, da mulher negra, a gente começa a ver, sim, algum movimento, mas para quem já está, o que já é árduo. A realidade de Brasil é ver, sabe aquela imagem do iceberg? A parte só submersa porque não tem mobilidade, gente. Não tem mobilidade. E a gente está no nível de pobreza agora, como a gente não vê há muito tempo nesse país. Então, já queria falar esse ponto. O outro ponto que nós precisamos chacoalhar é o próprio mindset. A gente vive no mindset da escassez. A nossa economia teórica e prática ela é toda baseada na escassez.
Não tem como a gente pensar em mudança se não fizer essa autorreflexão sobre que tipo de mindset eu estou programada, eu estou vivendo, né? Então, quando se fala de privilégio, o que eu me digo é, quanto mais eu tiver, mais compartilhar, mais eu vou ter. E aí vou começar a contar um pouco, né, da minha história e, enfim, o que aconteceu comigo e qual a minha reflexão com relação ao mercado de trabalho agora. Começando na infância. Tem hora que eu me descrevo como mosaico de minorias, porque além de ser mulher, né, que infelizmente nós correspondemos à metade da população, somos mães da outra metade, nós ainda somos minorizadas. Negra, nortista, porque nesse país ainda tem visibilidade regional. E gay, né? Então, assim, eu faço parte de diferentes comunidades e cá eu estou. Então, quando eu era criança, eu tinha um sonho, e eu sonhava em ser diplomata. Olha só, não era nem ser médica, engenheira, eu queria ser diplomata. E eu lembro que a minha tia me disse que eu devia fazer o direito, eu até conto essa história do meu TEDx, né? Eu fiz direito por causa disso, só que havia um problema que eu não sabia o que era, e hoje eu tenho consciência, que é representatividade. Jamais eu imaginava que alguém como eu poderia estar na diplomacia brasileira. Então, eu cresci com esse sonho, fiz direito, mas me auto-sabotando, porque eu achava que jamais eu ia conseguir. E aí é que começa a história, né? Porque quando eu me formei, aí vem aquela coisa, tá, e aí, tu vai fazer o que da tua vida? E eu lembrei que eu tinha esse sonho e, gente, eu tive uma epifania. E, assim, de vez em quando eu tenho alguns insights, né? E foi com isso que eu me dei conta de que, sim, eu iria entrar para a diplomacia. E aí começou a minha história, que é, qual o caminho tradicional de um nortista para querer crescer e desenvolver? Desce para o Sudeste. Né? Então, assim, eu não furei a bolha, né? E fui galgando, né? E trilhando um caminho. Eu contornei a bolha. Por quê? Eu saí de Belém do Pará e fui bater na Suíça, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, eu saí de uma realidade amazônida, que não tinha muito contraste com outras regiões do país, etc., né? Não tinha essa experiência cultural, e cheguei num caldeirão, gente. Genebra tem 350 mil habitantes e 180 nacionalidades. Então, a minha redescoberta de quem eu era nesse ambiente foi muito diferente, porque era muito comum estar com 5 pessoas à mesa e cada um de uma nacionalidade. Então, os negros que eu encontrei eram de diversos países. E eu aprendi uma coisa muito interessante sobre essa questão de tom de pele, é que existem outros países que têm problemas com pessoas que são mais escuras. A Índia, o Japão, acredito que outros países na Ásia. Então, assim, é bem interessante essa questão. E eu lembro de uma vez que eu estava numa reunião na ONU e um diplomata brasileiro falou que ninguém sabia que o Brasil era negro, porque a maioria das pessoas que estão fora do país, que são brasileiras, são brancas. Já começa por aí a minha autorreflexão de quem eu era. E quando eu voltei para o Brasil, em 2014, foi um outro choque de realidade. Por quê? Porque eu cheguei aos 30 anos de idade com um cargo executivo, trabalhando para o governo estrangeiro, tinha uma missão incrível para construir um escritório, blá, 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 em São Paulo e tal. Gente, não tinha ninguém como eu. Então, assim, eu até hoje sou a arara azul do rolê. Porque se eu não sou negra, sou mulher, sou nortista e por aí vai, né? Então, assim, como eu estava acostumada com um ambiente que era muito diverso, quando eu cheguei aqui eu via que eram muitas pessoas brancas, aquilo me deu um choque. Ainda tem mais um detalhe, né? Eu percebi uma transição capilar nas mulheres, eu olhava para cada uma e falei, uau, elas estavam nas suas essências, então eu senti essa transição ao longo do tempo. A minha mudança com relação ao Brasil, ela começou em 2016, quando eu fui para a minha primeira reunião no Grupo Mulheres do Brasil. Por quê? Porque foi a primeira vez, gente, que eu vi mulheres como vocês que estão aqui comigo, Amanda e Taina, na minha vida, circulando nos mesmos ambientes. Foi a primeira vez que eu senti na vida uma sensação de estar, sei lá, num parque de diversão, ou em algum lugar onde eu senti paz, eu senti alegria, eu senti pertencimento, e eu nunca soube o que era essa sensação. Eu não sabia o que era. Então, aquilo foi um divisor de águas na minha vida, e aí comecei a navegar e encontrei outras mulheres, e hoje nós somos uma comunidade. Não tem jeito. Porque onde está uma, tem várias outras. Isso falando de construção de quem nós estamos, né? Hoje, sem falar da ancestralidade. Então, a Amanda, que eu já conheci, ela mencionou a Lisiane. Então, assim, a gente se conhece, se retroalimenta e se apoia muito. Eu tenho uma rede de apoio de mulheres negras que tá andando nas nuvens, né? Agora, quando se trata de mercado, o que acontece? Tá? Em 2014 para cá, eu percebi mudanças, Quando a gente criou a aceleradora de carreiras em 2017, falar de mulheres negras em cargo de liderança era tipo utópico, porque era muito raro.
Naquela época, as pessoas me perguntavam, você se acha negra? Porque o meu tom de pele, gente, nesse país, significa um privilégio. Eu sou esbranquiçada, né? Então eu sou invisibilizada. As pessoas falavam de questões raciais comigo sem se tocar de que eu era negra. Aí eu comecei, eu falei, rapaz, peraí, que eu vou começar a utilizar isso daqui. Como? Falando da questão. Sim. Mas sem as pessoas se me identificarem como negra. Olha que louco. 2017, 2014, 15, perdão. Então, foi uma evolução que eu fui acompanhando, né, tanto fazendo parte do mercado, quanto vendo, né, como é que as coisas estão. De uns 2 anos para cá, eu vi que está havendo um esforço de colocar pessoas negras em cargos de liderança. Por quê? Aquela história de colocar ali nas vagas de estágio, na entrada, gente, já não cabe mais. Não dá. Porque se não muda o sistema nervoso central, meu Deus, o corpo não anda. É a mesma coisa, um CNPJ é feito de CPF, como disse a Vivi Elias. Né? Então, assim, houve evolução? Houve, né? Acredito também, como as meninas compartilharam, caramba, o caminho é tão grande que chega cansa, e cansa, gente, cansa, leva porrada todo dia, cansativo pra caramba. Agora tem um detalhe, eu me descobri rainha, e desse trono ninguém me tira. Porque toda vez que eu olho para a ancestralidade, que antes me doía, me dava raiva, aquela coisa da indignação, eu vou mais uma vez contornar a bolha, né, e voltar para a África. Porque quando eu lembro das mulheres africanas e das histórias que tem naquela região, eu falo, meu Deus do céu, eu sou descendente de rainha. Né? Então, assim, eu assumo, na verdade, o meu papel enquanto autoliderança, porque eu acho que liderança começa consigo mesma, para assumir esse papel, né, de ser a CEO da minha vida e assumir responsabilidade pela minha história, pela minha trajetória e colocar isso à disposição para que abra espaço para outras pessoas.